Transformando Caminhos. Apresentação: Fernanda Fernandes. Estamos começando mais um programa Transformando Caminhos, seu espaço de terapias integrativas, desenvolvimento pessoal e histórias de sucesso. E, dentre várias histórias de sucesso e conhecimentos, nós resolvemos então dar continuidade ao conteúdo com o nosso convidado, que é o Lucas Naves. Prazer te receber novamente aqui, Lucas. Prazer, vamos continuar esse assunto tão interessante que é sobre a mente humana, né? Bom, para quem não assistiu o outro programa, eu vou apresentar o Lucas de novo. Ele é hipnoterapeuta, ele é neurolinguista, e aí eu sempre coloco um quezinho a mais, porque eu também falo, ele é professor, né, Lucas? Exatamente. Lucas, muitas pessoas têm confusões de entendimento no que tange a questão da programação neurolinguística. É um nome grandão, né? Programação neurolinguística. O que vai fazer isso, né? Do que se trata? Na verdade, deveria se chamar reprogramação neurolinguística, porque é o que a gente faz. Reprogramar a estrutura neural através da linguística, Certo. da linguagem, né? Então, para você entender o que é a programação neurolinguística, eu vou dar alguns conceitos. Por favor. Posso chamar a PNL de manual da mente. Você não nasceu com um manual. A PNL propõe um manual. Como que você lida com as suas emoções? Como que você se comunica melhor com os outros e consigo mesmo? A PNL também é a habilidade de aprender habilidades. Eu digo o seguinte, que se você só pudesse escolher um único curso para você fazer na vida, se você não tivesse mais opções, faça a PNL. Por quê? Você vai aprender a aprender e aí você se torna um autodidata. Qual que é a estratégia do aprendizado? A PNL ela começou com a modelagem dos gênios da terapia dos anos 70. Depois veio a modelar outros gênios de outras áreas. Então, a modelagem, o que é isso? A modelagem da excelência humana. Tudo que alguém faz com maestria, eu posso aprender se eu conseguir mapear a estratégia daquela pessoa. Então, a PNL estudou pessoas de sucesso ao longo desses quase 50 anos de história e vem ensinando a como você consegue mapear comportamentos, padrões de sucesso, para você também ter esses padrões. Então, a PNL eu posso aplicar desde enquanto um terapeuta, eu posso ser um executivo e utilizar para performar melhor na equipe. Se eu sou um palestrante, eu posso utilizar desse recurso da PNL para que eu performe melhor, é isso mesmo? Sim, ela encaixa para qualquer pessoa que queira se desenvolver. Então, veja bem, um palestrante que quer melhorar a sua capacidade de oratória, de dicção, de presença de palco, de empatia com o público, um gestor de empresa para saber lidar mais com a inteligência emocional, trabalhar muito bem a sua equipe, suas metas, seus objetivos, né? Até mesmo para um músico que quer entrar num estado de maior criatividade, ele quer ter uma maior calibração auditiva, visual, sinestésica. Então, qualquer pessoa que queira se desenvolver, se tornar um melhor comunicador com os outros e consigo mesmo, a PNL é útil. Por exemplo, você citou a questão da inteligência emocional. Para a questão da inteligência emocional, como que atua a PNL? De que maneira que eu posso utilizar? Muito bem. Durante uma formação de PNL, por exemplo, você vai aprender a reconhecer o estado emocional interno que você está, por exemplo. E o estado é tudo. Se você entende que o seu comportamento está incongruente, está errado, porque o seu estado interno está negativo, por exemplo, você começa a entender essa matemática. Vou explicar isso com um exemplo. Tá. Imagina uma fórmula de matemática. Ok. Concorda que se você tirar um número da fórmula, um mais ou um menos, o resultado já é diferente? Altera completamente. Então, se eu entrevistar você, a PNL tem um conjunto de entrevistas chamado metamodelo. Eu consigo identificar qual é o passo a passo que faz você ter ansiedade. E aí, uma vez que eu tenho essa fórmula matemática, eu consigo mudar essa fórmula. Só de mudar essa fórmula, o resultado já não é mais ansiedade. Aí você já altera o resultado. Altera o resultado. Então, a gente ensina a pessoa a instalar âncoras que são ativar estados emocionais porque ela quer, por exemplo, nossa, agora eu preciso de ir para a academia, mas eu não estou disposto. Como que eu crio esse estado em mim? Nossa, agora eu preciso me concentrar nos estudos, mas minha cabeça está lá na minha casa. O que eu faço? Tem uma ferramenta para isso. Tem uma forma de acessar esse estado. E o que é ancoragem na PNL? Âncoras. Âncora é um estímulo externo que gera um estímulo interno. Vocês que me assistem têm muitas âncoras instaladas. Você
lembra de uma música, você ouve uma música, você se lembra de alguém, Sim. né? Alguém do passado. Eu, por exemplo, eu tenho um cheiro específico que me volta para a rua da minha avó quando era pequena e brincava na rua. Né? Então, é uma coisa que dispara a outra. Então, na PNL, por exemplo, eu posso instalar uma âncora. Vamos supor que você quer ter muita tranquilidade para fazer uma prova que você vai fazer amanhã. Mas você está ansioso, nervoso. Concorda que o estado de calma existe dentro de você em algum lugar? Você já teve calma alguma vez na vida? Você tem essa memória. A gente acessa essa memória, você sente aquilo, e quando aquilo estiver no máximo, a gente cria uma âncora. Por exemplo, toda vez que você massagear as suas mãos e ouvir esse barulhinho de fricção das mãos, você vai se colocar no estado de concentração e de calma para fazer essa prova. Então é como se a gente instalasse um botão que dispara um estado. Então eu posso, por exemplo, ter uma âncora para ser mais sociável, mais simpático. Eu posso ter uma âncora para dormir melhor. Eu posso ter uma âncora que inibe uma compulsão a doces, por exemplo. Ah, essa vai ser sucesso. Imagina que legal, por exemplo, toda vez que eu vejo um produto, uma comida que antigamente eu não resistiria, eu aperto um botão em mim que eu consigo entrar num estado de indiferença por aquele alimento, por exemplo. Essa é uma de dezenas de ferramentas da PNL. Eu uma vez, logo que eu comecei a fazer palestra, como acho que todas as pessoas, né, eu ficava muito nervosa. E eu lembrei, sem ter noção do que se tratava a PNL, de uma cena em que eu me senti com coragem. E naquele momento, quando eu estava pensando nessa cena de coragem, eu fiz uma figa com a mão. Eu não sei por que eu fiz, eu fiz. E aí aquilo ficou gravado. Enquanto eu comecei a falar a palestra, eu estava nervosa inicialmente. Em algum momento eu despertei para isso e acionei. Isso foi uma âncora que eu fiz, né? Com certeza foi uma âncora. Talvez você faça inconscientemente. Tem atletas que fazem isso, né? Lembra da Hortência? Quando ela ia arremessar, ela tinha uma respirada diferente. Aquilo colocava ela num estado de boa jogadora de basquete, por exemplo. Então, vamos considerar também os amuletos que as pessoas usam como um tipo de âncora. Tem pessoa que fala assim, quando eu carrego essa pedrinha eu tenho sorte na vida. E não tira essa pedrinha não, porque realmente aquela pessoa tem algum resultado. Ela acredita naquilo. Então quando a gente tem essas religiões que são dogmáticas, né, que utilizam de determinadas, um crucifixo, uma pedra, como você falou, isso também é uma ancoragem. A coisa tem o poder que você dá. Se você acreditar que aquilo tem resultado, você vai acessar um estado diferente. Certo? Entendi. Mas na verdade, o maior foco da PNL é fazer com que você veja a vida com outros olhos, você tenha novas escolhas, sabe? Certo. Então, a gente ressignifica o passado, como por exemplo, sabe? Nossa, eu devia ter feito diferente, nossa, por que eu errei tanto? Não, você fez o melhor que você pôde. Era a melhor decisão que você podia ter naquela época, né? Olha só, a ciência já comprova que aquilo que a gente vê a olho nu e aquilo que a gente imagina ilumina as mesmas células cerebrais, ou seja, para o cérebro, tanto faz o que você está vendo ou o que você está imaginando. Isso significa que a sua realidade interna é plástica, é alterável. Por que uma pessoa olha para um sapo e tem fobia e a outra olha para um sapo e fala, um sapo? Tanto faz. O sapo é o mesmo, Sim, sim. mas o mapa é diferente. Aquilo que ela criou, o caminho, né, que foi criado. Por isso que um dos pressupostos da PNL é o mapa não é o território. Olha, perfeito. O que é o mapa? O mapa é um modelo menor da cidade, mas não é a cidade. Sim. Ou seja, uma pessoa cheia de crenças, ela vê o mundo daquela ótica. Eu, por exemplo, quando recebo minhas formações, geralmente, uma pessoa super estudada, um mega doutor, mestrado, é o que mais tem dificuldade de aprender. Porque ele vem com tantas crenças, com tantos filtros, que ele tem dificuldade de aprender o novo. Ele já vem com não, né? Ele vem com muitas teorias na cabeça. E aí impede de ele conseguir acessar esses Então, resultados. a realidade é aquilo que você quer enxergar. O passado, como você quer enxergar o passado? Tem várias formas de enxergar. Como que você quer enxergar o seu relacionamento? Como que você quer ver a sua vida, a sua história? Quais escolhas você quer ter? Então, ela amplia a mentalidade de uma forma que você se torna uma pessoa melhor em tudo que você faz. Quando você identifica que tudo tem uma estratégia, tudo tem um passo a passo, tudo tem um porquê. Quando eu tenho uma equipe de vendas, como que eu posso utilizar a PNL para que a minha equipe performe melhor? Muito bem, eu mesmo já tive uma vez de palestrar numa empresa de call center, em que eu fiz uma palestra motivacional, coloquei todos no estado alterado e sugestionei eles a acessar
o melhor estado, como por exemplo, no dia de hoje você é o melhor vendedor do mundo. No dia de hoje você acessa o seu melhor estado de simpatia, de argumentação, você está preparado para responder a todas as objeções dos clientes. E você faz isso com paixão, com amor. Eu coloquei todos esses vendedores nesse estado de alta performance, que existe dentro deles, mas muitas vezes a pessoa chega para trabalhar, mais um dia, liga o computador, alô, pois não, né? Então eu coloquei eles num estado adequado. Naquele dia a empresa aumentou as vendas em 20%, só naquele dia. Imagine se tivesse um trabalho sistemático todos os dias. Imagine se os gestores de empresa, os líderes de vendedores soubessem essas ferramentas. E eles poderiam criar, então, um mapa diferente para a equipe, é isso? Com certeza, porque eu posso pegar o melhor vendedor. Olha, se eu pegar o melhor vendedor da empresa A, da B e da C, concorda que eu vou encontrar muitas habilidades em comum que eles têm? Total. E essas habilidades são mapeadas, elas podem ser organizadas, elas podem ser escritas. Então eu começo a perceber qual é o estado interno, quais são as crenças que levam ele a vender mais, qual é o tom de voz que ele usa, qual a forma como ele fala com os clientes. E eu começo a entender a estratégia do bom vendedor. Eu posso pegar esse programa e instalar na mente do mau vendedor, do vendedor ruim, para que ele comece a ter os mesmos resultados do outro. Eu preciso de aprender qual programa que roda na mente do mega vendedor que não roda na mente daquele vendedor que não vende quase nada. No coaching, se utiliza muito de perguntas, né? E essas Exatamente. perguntas, quando a pessoa vai fazendo, com a intenção de que tenha uma resposta de sim, faz sentido para você? Sim. Exatamente. Isso, você concorda com isso? Sim. Isso também é uma hipnose, né, Lucas? Também é uma PNL, vamos dizer assim, né? É uma PNL. O coaching, ele tem muita influência da PNL também, né? No coaching a gente chama de perguntas poderosas, né? São perguntas difíceis de responder muitas vezes, porque elas te levam a um diálogo interno, elas quebram crenças, né? Na PNL a gente usa um modelo parecido chamado metamodelo. No metamodelo a gente consegue, num bate-papo, com perguntas certas, extrair a raiz do problema, fazer você se questionar, fazer você perceber coisas que você não estava percebendo. E fazer você comprar. Também. Alguma coisa, né? Também. Porque você pode levar a pessoa a ver de uma ótica diferente, logo ela tem uma ação diferente. Os políticos, as pessoas que são influenciadoras, elas se utilizam muito dessas técnicas de PNL para trazer aí um convencimento daquilo que elas querem, né? Com certeza. Algumas fazem isso empiricamente, não estudaram com nenhum professor de PNL. São pessoas naturalmente persuasivas. Certo. Mas tem aqueles que vêm fazer minhas formações também, É. né? Que vêm aprender comigo, né? Então eu já tive alunos, pastores, padres, políticos, deputados. Por quê? Eles vêm buscar habilidades de comunicação, habilidades de convencimento. E se eu pudesse enumerar talvez a principal habilidade ou a segunda principal habilidade do ser humano é a comunicação. Talvez primeiro seja a empatia, o rapport. E a segunda seja a comunicação, porque sem comunicação você não consegue expressar o que você quer, o que você sente, você não consegue ir a lugar nenhum. Certo. Então a comunicação é muito precisa e a PNL é comunicação. É a base para isso. Isso. O condicionamento também é uma forma de... Eu quero condicionar um determinado comportamento. É utilizado isso também na PNL? Exatamente. Por exemplo, não sei se vocês conhecem, você que me assiste, tem um livro chamado O Poder do Hábito. Sim, do Charles Duhigg, fala do ciclo do hábito. E alguns estudiosos dizem que aquilo que você repete por 21 dias se torna um hábito. Ou seja, você começa a substituir o seu jantar por suco verde. No primeiro dia é ruim, né? No segundo é ruim. No 10º você já sente falta se você não tomar. No 21º, aquilo é tão intrínseco que você nem raciocina mais. É igual você tomar banho, igual você escovar o dente, você nem pensa nisso, é automático. Criou um hábito, ou seja, em termos de PNL, aquelas conexões neurais ficaram fortes. É a repetição. Uhum. A PNL faz isso ainda melhor, porque a gente instala um hábito novo, programa algo novo na mente do paciente ou do praticante, e ao instalar esse algo novo, a gente faz essa conexão neural aumentar várias e várias vezes rapidamente, com velocidade, com repetição, como se ela já tivesse aquele hábito há meses. Ela passa a acreditar que ela já toma suco verde há 6 meses, mas ela começou hoje. Então cria esse A condicionamento. gente introjeta um hábito. Porque o que é um hábito? Um hábito é uma crença. Sim. É algo que faz parte da sua vida. Então,
você consegue, é um programa que você pode instalar e pode desinstalar hábitos negativos também. Você pode desinstalar o hábito de falar mal dos outros, o hábito de fumar, o hábito de comer errado. São programações. Então, se você entender o cérebro como um grande computador que opera programas internos, por isso você tem esses comportamentos que você tem, basta mudar os inputs, o que você põe dentro e como você processa o que você recebe. Como que eu processo as informações que estão entrando na minha mente? E aí eu consigo ter uma ação, um comportamento diferente. Muitas vezes mais congruente com a minha satisfação pessoal, por exemplo. Medos e inseguranças, eu também posso trabalhar com PNL, Lucas? Também, olha, é difícil você falar uma coisa que não pode trabalhar. Tudo aquilo que está ligado a nossos hábitos, crenças, emoções, fisiologia também. Por quê? Lembrando que o medo, ele é saudável. Sim, você não pode tirar totalmente. Não pode tirar o medo de cobra, de avião, de velocidade. O medo faz você estar vivo. O problema é a fobia, que é o excesso do medo. Você não pode ver uma cobra na TV que você sobe no sofá. Você não pega elevador, tem que subir de escada. Atrapalha a sua qualidade de vida. E a única coisa que mantém essa fobia existindo é um visual lembrado, um sinestésico, uma emoção lembrada de algo que aconteceu. Desde aquele dia que aconteceu aquele evento, eu passei a ter tal comportamento. Então, é imaginário. Um dos criadores da PNL, o Richard Bandler, diz: para problemas imaginários, soluções imaginárias. As soluções são todas imaginárias. A pessoa ela acredita numa historinha, a gente conta uma outra historinha para ela, que faz mais sentido para a vida dela. Você utiliza muito, e as pessoas que trabalham com PNL, o termo rapport. O que significa isso? Ok, o rapport é o vínculo, é a empatia. Então, vamos supor que você se relaciona com pessoas que você tem mais afinidade. Certo. Dificilmente você vai andar com uma pessoa que não tem nada a ver com você. Sim. Dificilmente você vai num terapeuta que você não aguenta ouvir a voz dele. Dificilmente você vai votar num político que você olha e sente asco dele. Por quê? O rapport é uma química natural, quase que uma simbiose. Eu me conecto com você, eu falo, nossa, a gente se parece, a gente fala coisas parecidas, a gente acredita nas mesmas coisas. Então o rapport, ele também pode ser criado. Tem pessoas que, vamos colocar um termo assim, são mais rapporteiras. Elas conseguem conectar o maior número de pessoas diferentes. Ela consegue se adaptar. Ela muda a forma dela de ser, ela é flexível. Um palestrante utiliza muito. Um palestrante, ele sabe falar com uma pessoa cética, ele sabe falar com um religioso, ele sabe falar com todo tipo de gente e se dá bem com isso. São técnicas, tem estratégia para isso. Uma das técnicas, estratégias que a gente presencia, por exemplo, eu fui num evento do Tony Robbins, Sim. Que tem a música, a mudança da luz, a forma dele falar, tudo isso é base de PNL, né? Também, sim, inclusive o Tony Robbins, ele começou na PNL, né? Ele estudou com o meu professor John Grinder, criador da PNL. E hoje em dia ele não usa por questões comerciais mais o termo PNL, ele criou outra metodologia. Mas um dos livros dele, que se chama Poder Sem Limites, fala só sobre PNL. Sim. Então, ele não fala mais os termos, mas a PNL está nele o tempo todo. Como você falou, a música, o tom de voz, o momento certo de acontecer aquilo, é tudo casadinho, é tudo perfeito para que você se emocione na hora certa, para que você se encoraje na hora certa. É uma grande hipnose também. Grande hipnose, porque você vê todo mundo entrando num estado consciencial e você acaba... Ele é muito bom. Entrando dentro desse processo também. Ele é talvez o maior coach da atualidade, porque ele tem uma presença, uma capacidade de empatia tremenda, o que arrasta multidões para segui-lo. Agora, falando um pouquinho, que eu tenho um público muito grande que me segue, que passa por questões emocionais, depressão, ansiedade, enfim. Também eu posso utilizar para esse caminho. Sim, a PNL, embora surgiu do berço terapêutico, ela não é considerada uma terapia. Mas ela pode... interessante dizer isso. Não é terapia. Não é terapia, mas pode ser usada na terapia, porque o princípio da PNL foi a modelagem dos 3 maiores terapeutas dos anos 70. Então todas as técnicas da PNL podem ser usadas na terapia. Mas não existe uma profissão assim, eu sou um programador neurolinguístico clínico. Não, então eu faço uma formação de hipnose e uso PNL, ou eu faço uma formação de psicologia e uso PNL, ou eu faço psicanálise e uso PNL, ou faço constelação. Então, ela não é uma modalidade terapêutica,
mas eu diria que a principal ferramenta que um terapeuta deve saber é PNL. É como se fosse uma atualização da psicologia, entendeu? Ela é muito mais objetiva, muito mais breve, muito mais atualizada, muito mais persuasiva do que teorias. Ela Certo. é prática. A PNL eu também posso fazer no sistema EAD ou não? Olha, tem pessoas que ensinam. No meu caso, eu só ensino presencialmente, porque eu estudei com um dos criadores da PNL, que é o John Grinder, e uma das regras deles é ensinar a PNL presencialmente. Por quê? Você até faz um curso de PNL online, mas você não vivencia. E na formação de PNL você vai vivenciar, você vai passar por catarses, por transformações, você vai ter que praticar em grupo. Então, nesse ponto, assistir online seria apenas teoria. Para outras finalidades, sim, se eu quero aprender, por exemplo, um curso de hipnose online, como eu também tenho, legal, você aprende legal. Mas a PNL, ela precisa desse in loco, sabe? Essa presença. Dessa presença. Você vai formar grupos, você vai ficar 8 dias imerso nas ferramentas, então você vai vivenciar aquilo. Então é importante ser presencial. Entendi. Muitas pessoas assistem os seus vídeos, acompanham o seu trabalho. Eu não sei se você tem essa informação, mas eu tenho informação de algumas pessoas que tinham determinadas fobias e ao assistir os seus vídeos conseguiu ressignificar só com aquele vídeo. Só de assistir, eu com meus vídeos, já tem mais ou menos 4 anos que eu posto vídeos gratuitos na internet. O maior objetivo dos vídeos é ensinar pessoas comuns a utilizar técnicas simples nelas mesmas, sem precisar de transe hipnótico. Então, às vezes eu ensino uma técnica simples, olha, faz isso, mais isso e mais isso. Testa aí. E a pessoa faz e fala, uau, funciona. É incrível, não é tão difícil como imaginava. Né? Porque tem ferramentas que são extremamente simples, qualquer pessoa consegue entender. E você pode ensinar isso por meio de um vídeo e pode ajudar ela a ter uma compreensão diferente sobre algo. A mentalidade dela vai sendo amplificada. Olha, eu tenho mais de 400 vídeos na internet. Se você assistir todos eles, ou pelo menos todos eles, eu tenho certeza que vai haver uma criação de novas conexões neurais, vai acontecer uma expansão da consciência, Total. da mentalidade, a mudança de mindset. Porque o tempo inteiro eu estou colocando inputs de mudança. Olha, e se você fizer desse jeito? Se você pensar assim? Se você fizer desse jeito? Esse é o objetivo. Agora, saindo um pouco do professor, para as pessoas conhecerem também um pouquinho do Lucas, você chegou nesse propósito, você sempre pensou em trabalhar nessa área terapêutica? Sempre foi assim ou você passou por outras profissões e aí teve esse insight de se conectar com o seu propósito? Sim, eu passei. Aos meus 15 anos de idade, eu sofria de depressão e gagueira. E eu me tratei sozinho com auto-hipnose. Eu descobri a auto-hipnose, aprendi por um livro, autodidata, e apliquei em mim e me tratei. Mas não imaginava que eu fosse trabalhar com isso. Me apaixonei pelo subconsciente e comecei a ler livros, fazer cursos. Mas eu estava sendo preparado para cuidar das empresas do meu pai. Então eu fiz administração de empresas. E eu fui trabalhar com ele. Aprendi muito, sou muito grato porque me deu experiência de vida. Total, né? Você lidar com comércio. Mas não era a minha paixão aquilo. Né? Então, assim que eu pude, concomitantemente à administração, aos meus 20 e poucos anos de idade, eu montei um consultório e comecei a atender as pessoas. Então, automaticamente eu fui ficando mais aqui do que ali. Chegou um momento que eu falei, pai, não vou poder te acompanhar mais. Você ouviu o seu chamado. Meu chamado é esse daqui. Ele compreendeu, aprovou e fui estudando, me qualificando cada vez mais, fui fazer psicanálise. Aí quando eu tinha 28 anos de idade eu comecei a dar aula. Né? E hoje eu sou o professor que mais forma hipnoterapeutas no Brasil. Estou com 33 anos, estou novo ainda, mas comecei cedo. Né? E continuo estudando, fazendo cursos, me aprimorando para trazer mais novidade para os meus alunos. E hoje o seu objetivo é cada vez mais na questão da formação, então você já nem atende mais clinicamente. Atualmente eu não consigo atender, eu atendo um pouco nos cursos, né? Porque se eu só atender, por exemplo, eu não consigo gravar cursos, eu não consigo viajar tanto. Basicamente, cada semana eu estou numa cidade, numa capital. Agora acabei de voltar de Lisboa, estava dando aula em Lisboa, então eu precisei de focar em criar protocolos. Eu criei ferramentas, criei protocolos para desenvolver hipnose. Porque chegou um ponto, Fernando, que eu falava assim, o que eu vou aprender mais? Os livros eram limitados. Sim, sim. E eu falei, eu preciso começar a criar coisas. Então eu criei uma formação de Master em Hipnose Clínica, que não existia. Criei os protocolos, criei as ferramentas e estão funcionando.
estão indo muito bem. Muito bem. E para as pessoas que desejam trabalhar nessa área de hipnoterapia, de conhecer mais o seu trabalho, qual a dica que você dá, além da formação, assim, o que você pode dizer para as Tudo bem. pessoas? Olha, tanto a formação de hipnose clínica, quanto a formação de programação neurolinguística, que é assinada pelo John Grinder, criador da PNL, eu ministro. Para ter mais informações, acesse o meu site lucasnaves.com.br e aí você tem todas as informações, agenda, você entra em contato com a minha equipe e vê a cidade onde eu vou ministrar esses treinamentos para você poder participar. E lá no teu site também já tem acesso às suas redes sociais, né? Tem, mas você pode me procurar no YouTube, Lucas Naves Hipnose, você acha, e no Instagram, Lucas Naves Oficial. Tem muitos vídeos gratuitos para você também aprender um pouco. Bom, eu quero agradecer a sua presença, dizer que eu sou sua fã, acompanho Obrigado, o seu trabalho. eu que agradeço. Em breve eu vou fazer um curso também com o Lucas, já estou até avisando ele, até trocando figurinha com ele antes. Assim que eu concluir alguns cursos que já estão em andamento, eu vou fazer com ele, porque por mais que você é jovem, né? Mas o que me conectou com o Lucas foi o conteúdo, foi a energia, porque eu acredito também nessa questão da Com energia, certeza. da empatia e de ver em você que você tem paixão pelo que você faz. Eu sou apaixonado por isso, realmente. Agradeço sua presença, né? E espero que você continue aí formando mais e mais pessoas aí pelo mundo. Muito obrigado a todos que assistem também. Gratidão à audiência de vocês e a gente retorna na próxima quarta-feira. Até mais. Transformando Caminhos. Apresentação: Fernanda Fernandes.